Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 21 de dezembro de 2025. No cenário internacional, nós tivemos a divulgação de duas leituras em atraso relativas ao payroll, esse importante termômetro a respeito das condições do mercado de trabalho americano. No mês de outubro, o saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada totalizou menos 105 mil vagas, o mercado esperava menos 25 mil vagas. Já no mês de novembro, nós tivemos aí a criação líquida de 64 mil vagas e o tamanho da surpresa positiva foi menor, porque o mercado esperava 50 mil vagas. Nas duas leituras imediatamente anteriores, agosto e setembro, as revisões foram responsáveis pela subtração de 33 mil postos de trabalho com carteira assinada. Também houve uma surpresa negativa do ponto de vista da taxa de desemprego, que passou de 4,5% para 4,6%, o mercado esperava manutenção em 4,5%, e também a média dos ganhos salariais, que no mês de novembro totalizaram 0,14%, ou seja, menos da metade do que o mercado esperava, que era uma alta de 0,3%. Por outro lado, o relatório JOLTS, que mostra o número de vagas em aberto, é uma métrica da demanda por mão de obra, totalizou no mês de outubro 7,7 milhões de vagas, ou seja, se manteve aí em patamares relativamente elevados, considerando o padrão histórico recente. Ainda sobre Estados Unidos, nós tivemos a divulgação do CPI, desse importante termômetro a respeito dos preços percebidos pelos consumidores dos Estados Unidos, relativo aí ao mês de novembro. O dado de outubro não será divulgado, então isso diz respeito ao acumulado desse bimestre, outubro e também novembro. Lembrando que não é a medida preferida de inflação por parte do Federal Reserve, do Banco Central Americano, mas tem a sua importância, tem a sua relevância. Então, do ponto de vista do núcleo de inflação, que é aquele recorte que exclui tanto a parte de alimentação e energia, que são componentes tipicamente voláteis, nós tivemos uma desaceleração muito forte, muito significativa, de 3 para 2,6%, considerando a variação anualizada, surpreendendo os prognósticos de mercado. No entanto, a força dessa surpresa positiva não foi muito intensa, por conta do início do período de coleta dos dados, coleta das informações, que acabou coincidindo também com a Black Friday. Então, essa questão do calendário acabou talvez gerando um certo viés aí com relação à interpretação desses números. Ainda do ponto de vista do panorama internacional, tivemos algumas decisões de política monetária. Então, a taxa básica de juros na zona do euro permaneceu em 2% ao ano, e de acordo com aquilo que foi sinalizado, nós deveremos ter a manutenção desse patamar no curto prazo, pensando aí do ponto de vista dessas próximas reuniões. E no Japão nós tivemos a alta da taxa básica de juros de 0,50 para 0,75% ao ano, maior patamar em 30 anos. E conforme sinalizado pela autoridade monetária japonesa, caso os prognósticos da autoridade venham a se confirmar do ponto de vista da atividade econômica, tanto com relação ao crescimento como também para os preços, a tendência de que no curto prazo nós tenhamos novos aumentos. Aqui no Brasil, destaque para o relatório de política monetária, que mostrou que no terceiro trimestre de 2027, ou seja, avançando um pouco com relação ao chamado horizonte relevante da política monetária, de hoje, considerando 18 meses à frente, nós não tivemos a inflação cedendo, ou seja, ela permaneceu em 3,2%. O mercado tinha essa expectativa de que poderia já no trimestre seguinte, passando do segundo para o terceiro trimestre de 2027, que a inflação pudesse se aproximar da meta de 3%, no entanto, isso não acabou acontecendo. O Gabriel Galípolo e o Joe Gillen, que são diretores do Banco Central, confirmaram que a interpretação desses números não pode ser mecânica e que as decisões de política monetária
evidentemente levam em consideração esse exercício preditivo a respeito da inflação, do IPCA, mas todo o ambiente, todo o cenário econômico. Então, com base nessa visão, com base nessa interpretação, eu creio que sim, existe a possibilidade de que os juros venham a cair já na próxima reunião do Copom a ser realizada no mês de janeiro. No entanto, o mercado segue bastante dividido a respeito das possibilidades, ou janeiro ou também no mês de março. E para finalizar, nós tivemos a divulgação do IBC, do Índice do Banco Central de Atividade Econômica para o mês de outubro, que registrou uma queda de aproximadamente 0,2% em relação ao período imediatamente anterior da série com ajuste sazonal, enquanto que o mercado esperava uma leve alta de 0,1%. Então, considerando as aberturas disponíveis, nós podemos concluir que esse processo de arrefecimento que está acontecendo com relação à economia brasileira é gradual. Então, esse quarto trimestre, inclusive, se espera talvez aí uma leve aceleração em relação ao que aconteceu a respeito do terceiro trimestre, quando nós tivemos aí uma elevação de 0,1% do PIB em comparação com o segundo trimestre. Para o ano de 2025 como um todo, eu entendo que a perspectiva de crescimento do PIB está em torno de 2,3% e para o ano que vem em torno de 1,8%. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.